Pensa aí, quem é Jesus para você? Aqui na igreja a gente fala, a gente prega Jesus, mas quem é Jesus? O que ele significa na nossa vida? O que ele é para cada um de nós? Nós vamos entender essa noite quem é Jesus. Por favor, abra suas Bíblias no livro de João 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Os que já acharam, põe sua mão sobre a palavra de Deus, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, meu Deus, nós te louvamos, Pai, e agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Senhor, e pedimos nesse momento a Ti, que o Senhor, Pai, venha falar com cada um de nós. Fala, Pai, ao nosso coração, Senhor, nos ensina, meu Deus, porque estamos aqui querendo aprender mais do Senhor. Então venha nessa noite falar com cada um de nós. Pai, eu peço a Ti, Senhor, usa minha boca, Senhor. Faz, Senhor, instrumento do Senhor nessa noite, nesse lugar. Meu Deus, que não venha ser eu, mas venha ser o Senhor, Pai, a falar com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Vocês pensaram aí? O que Jesus significa para a nossa vida? No livro de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele afirmou isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foram afirmações de Jesus. Mas e para nós? O que Jesus é para cada um de nós? Ele é o nosso Deus? Ele é o nosso Salvador? Ele é o nosso Consolador? Eu gostaria que a igreja participasse nesse momento, para a gente poder estar entendendo melhor a palavra de Deus. O que Jesus é para nós? E igreja? Alguém pode falar alguma coisa? Ele é o nosso Salvador, pastor? O que mais? Ele é o nosso Deus? Poxa, glória a Deus. Irmãos, se Jesus, ele é o nosso Deus, nós cremos no Deus Pai, nós cremos no Deus Filho, o Senhor Jesus, e nós cremos também no Deus Espírito Santo, o Consolador. Por isso, nós cremos no Trino Deus, na Santíssima Trindade. Amém? Se Ele é o nosso Deus, nós devemos amá-lo, nós devemos adorá-lo, não é verdade? E quando me vem à mente adoração, me vem à mente louvor, e pensando, quem é Jesus para mim? Irmãos, também vem à mente os ídolos desse mundo. No mundo em que nós vivemos, nós temos no esporte, nós temos na televisão, nós temos no teatro, no cinema, muitas pessoas que são consideradas ídolos para as pessoas. E todo ídolo tem o seu fã. E eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a pensar, como que age um fã diante do seu ídolo?
O fã, ele quer estar perto do seu ídolo. O fã, ele quer imitar o seu ídolo. Eu vou citar exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, a Xuxa. A Xuxa, para muitas crianças, era um ídolo. Quantas crianças eram fã da Xuxa? E a mãe arrumava o cabelo da filha, da menininha, como a Xuxa, com os rabinhos, né? Para a filha se parecer com a Xuxa. Hoje nós temos aí no futebol, muitas pessoas consideram o Neymar como ídolo. O Neymar joga muito bem, então eu vou fazer o corte do cabelo do Neymar no meu filho, para ele ficar parecido. Eu me lembro quando criança, nos anos 80, um dos cantores famosos que tínhamos aqui no Brasil, ainda é famoso até hoje, era a dupla Chitãozinho e Chororó. E aí na época, a moda era Chitãozinho e Chororó tinha cabelo comprido. E as crianças, os pais, a moda era também deixar o cabelo comprido. Quem se lembra disso? Vocês se lembram disso? E os fãs seguem os seus ídolos. Vocês podem ver, já devem ter assistido em alguma reportagem, quando vem algum cantor internacional, às vezes 10, 15 dias, 30 dias antes, já tem um grupo de fãs lá na porta do estádio ou do local onde vai ter o evento, aguardando o show. E aí o repórter vai perguntar, mas como que você faz? Eu estou aqui nessa barraca, quando eu preciso ir no banheiro, alguém fica no meu lugar, para mim não perder o lugar, porque eu quero estar lá na frente, eu quero estar perto do meu ídolo. Quantas vezes nós já vimos isso, né? E aí a pessoa ela faz um sacrifício danado. Ela fica lá vários dias na porta do estádio, a hora que abre os portões é aquela correria doida, ela é às vezes espremida, ela é às vezes leva a cotovelada, fica no sol, fica na chuva, mas ela faz qualquer coisa para estar perto do ídolo dela. E aí você vai conversar com uma pessoa dessa, ela sabe tudo sobre a vida do seu ídolo. Ela sabe o dia que ele nasceu, quem que é o pai, quem que é a mãe, o nome dos filhos, a altura, o peso, o que gosta de comer, o que foi na infância, o que ela lê. Ela pesquisa sobre o ídolo dela. Temos outro caso, por exemplo, time de futebol. Quantas pessoas não dizem, eu sou louco por ti, Corinthians, né? Corinthians minha vida. Corinthians o meu tudo. E a pessoa faz de tudo para estar vendo o Corinthians jogar. Aí ela vai no estádio, ela compra o ingresso, às vezes ela gasta 10% do salário dela com o ingresso. Não que isso seja contra, tá, irmãos? Só estou usando esse exemplo para a gente poder estar entendendo. Ela compra o ingresso dela, ela vai naquela arquibancada, naquele sol, 4 horas da tarde, aquele sol de rachar, gritando Corinthians eu te amo, ao lado de alguns torcedores, aqueles torcedores 4x4, bem largo, sem camisa, suado, pulando, a piscina do vizinho dela, esfregando no rosto dela, mas ela gritando, Corinthians eu te amo. Aí, dali a pouco, desce uma bandeira sobre a cabeça dela, e o momento mais esperado do jogo, que é o gol, ela não consegue ver, porque jogaram uma bandeira sobre a cabeça dela. Mas ela está feliz da vida. Sai uma briga no meio da torcida, e ela, sem saber porquê, ela às vezes acaba até apanhando. Mas vai embora para casa, feliz da vida, porque ela viu o time do coração dela jogar. Isso são os fãs desse mundo. E aí, fazendo uma comparação, fazendo um paralelo com a nossa vida, nós que estamos buscando a Jesus, não que seja contra, repito, não que eu seja contra, ou seja pecado você assistir um jogo de futebol, você assistir um show, de maneira nenhuma, não estou aqui condenando
Os fãs desse mundo fazem de tudo para estar perto do seu ídolo, para adorar o seu ídolo. E nós? O que nós fazemos para adorar a Deus? Até que ponto nós nos sacrificamos para estar buscando, louvando e adorando a Deus? Jesus, Ele não é o nosso Deus, Ele não é o nosso Senhor. O que nós estamos fazendo? Quantas são as pessoas que você fala, poxa irmão, não te vi domingo na igreja, o que aconteceu? Poxa irmão, no calor desse, aquela igreja quente, não, a hora que melhorar o tempo, ou se o pastor colocar um ar-condicionado na igreja, eu volto. Aquele ventilador só faz barulho e não refresca, não. Mas para ir para o estádio, não importa, está chovendo, está sol, né? Quantas pessoas não fazem isso? Aí, o fã desse mundo conhece tudo sobre o ídolo dele, porque lê demais. Tudo que sai sobre o ídolo, ele quer estar comprando, ele quer estar tendo acesso, ele compra revista, ele compra livro, biografia, ele acessa a internet, ele pesquisa, porque ele quer estar a par de tudo que acontece na vida do ídolo. E nós, irmãos, será que nós temos essa sede para conhecer a palavra de Deus? Será que nós temos essa sede para estar folheando e aprendendo mais da palavra de Deus? Medita nessa noite. Essa noite é uma noite para a gente estar meditando. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer de nós. Aí, o ídolo, o fã desse mundo, ele não se importa em ser pisoteado, em ficar apertado, em levar cotovelada, muitas vezes ser maltratados pela segurança dos seus ídolos. Mas nós, quando viemos à igreja e ouvimos uma palavra dura, a gente sai resmungando. Eu não gostei do pastor essa noite, não. O pastor foi muito duro. O pastor ele foi arrogante. Ele falou aquela palavra para mim. Tenho certeza que foi para mim. Ele sabia da minha vida e ele falou para mim. Enquanto for esse pastor, eu não volto mais para a igreja, não. Irmãos, se Jesus ele é o nosso Deus, se Jesus ele é o nosso Senhor, nós temos que pagar o preço. Eu estou aqui nessa noite por causa de Jesus. E vocês? Amém. Glória a Deus. Vocês vieram por causa da igreja ou vieram por causa de Jesus? Hein? Vocês vieram por causa do louvor, do grupo de louvor, dos levitas, ou por causa de Jesus? Então, irmãos, não importa quem esteja aqui no culto pregando, não importa se está chovendo. Tem pessoas que ela é assim: não vou para a igreja hoje porque está chovendo, vou me molhar. Aí um outro dia está um sol quente. Esse sol está muito quente, está difícil, hoje eu não vou para a igreja por causa do sol. Em outra ocasião, hoje eu não vou para a igreja, está muito frio. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Que sacrifício que nós estamos fazendo para adorar a Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Irmãos, nós não devemos medir esforços. Se Ele é o nosso Senhor, nós temos que segui-lo. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Os fãs desse mundo, os fãs dos ídolos desse mundo, segue o seu ídolo. A cantora fulana que tal está usando uma mini saia desse jeito e eu quero ter também. Você vê que sai uma moda na televisão e daqui a pouco você vê todas as pessoas se vestindo da mesma maneira. A atriz da novela tal começa a usar um brinco desse tamanho, daqui a pouco você vê na rua um monte de mulher com o mesmo brinco desse tamanho.
1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, se o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós temos que imitá-los. Os fãs desse mundo imitam os seus ídolos. Nós devemos imitar o nosso Senhor. Como eu devo imitar o meu Senhor? Jesus, Ele ensinou a amar ao próximo. Eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Poxa, é difícil, mas eu tenho que imitar o meu Senhor. Jesus ensinou a perdoar. Então, eu tenho que perdoar o meu irmão. Ah, mas é difícil, você não sabe o que Ele fez para mim. Ele não é o meu Senhor? Eu tenho que imitá-lo. Jesus ensinou a andar corretamente, andar nos caminhos dele, se desviar do mal, se desviar das coisas erradas. Eu tenho que imitá-lo. Por isso que é de fundamental importância, irmãos, nós estarmos lendo a palavra de Deus, nós estarmos entendendo a palavra de Deus. Vamos ler novamente, Coríntios 11. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, nós vivemos num mundo podre, num mundo perverso, num mundo injusto. Por isso que nós temos que imitar a Cristo, porque senão nós não vamos resistir, senão nós não vamos suportar tamanha aflição. Os fãs desse mundo imitam os seus ídolos, no corte do cabelo, na vestimenta, na maneira de agir, na maneira de andar. Vamos imitar o nosso Senhor. Ele não é o nosso Senhor, Ele não é o nosso Salvador. Vamos imitá-lo, vamos crer. Jesus nos ensinou a fé, vamos seguir a fé que Jesus nos ensinou. Glória a Deus, irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele também é nosso advogado, não é? Amém. Glória a Deus. Jesus, Ele é meu advogado. É de mais alguém aqui ou Ele é exclusivo meu? Ele é o advogado de vocês? Nesse mundo, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, para que a gente consulta ou contrata um advogado? Quando nós temos algum problema para estar resolvendo, não é verdade? Qualquer problema que envolva a justiça, eu contrato um advogado para ele me orientar, para ele me defender, para ele me representar. Só que, para mim ter certeza e ter grandes possibilidades nesse mundo, que o advogado que eu contratei vai ganhar a minha causa, tem que haver sinceridade entre eu e o meu advogado. Não pode haver mentiras entre eu e o meu advogado. Não pode haver meias verdades. Eu quero que o meu advogado pegue a minha causa, me defenda e ganhe a minha causa. Eu tenho que falar a verdade para ele. O meu advogado tem que saber de toda a história, detalhe por detalhe, para que ele possa saber qual linha que ele vai estar trabalhando para me defender e para que eu possa estar ganhando a causa. Se o Senhor Jesus Ele é o nosso advogado, não pode haver meias verdades entre eu e Ele. Eu tenho que ser sincero com Deus. Eu tenho que ser sincero com o meu Senhor. Olha o que fala, irmãos, em 1 João, quase no finalzinho do Novo Testamento. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2. O versículo 1 começa dizendo assim:
Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Irmãos, qual é o seu problema? Você tem um advogado justo, não é um advogado corrupto, não é um advogado que cobra propina, é um advogado justo, o nosso Senhor Jesus. Só que para isso, nós temos que ser sinceros com Ele. Nós pecamos, devemos confessar nossos pecados a Jesus. Pecamos, ó Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Senhor, me dá forças para que eu não venha fazer novamente isso. Meu Deus, eu quero me consertar diante do Senhor, eu quero viver uma vida reta contigo. Irmãos, nós temos que ter sinceridade com Deus, para que Ele possa nos defender. Ele não é o nosso advogado? Hein, irmãos? Ele não é o nosso advogado? Então nós devemos ter livre acesso a Ele, devemos ser sinceros com Ele. Glória a Deus. Nós também falamos que Ele é o nosso Salvador, não é verdade? Quando eu perguntei quem é Jesus, nós falamos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele também é o nosso Salvador. Irmãos, se Ele é nosso Salvador, será que nós temos sido gratos com Ele? Reflita aí. Se Ele é o nosso Salvador, será que nós temos sido gratos? Deus, Ele entregou o seu Filho na cruz por amor de nós. Você que é pai, você que é mãe, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Você que é pai, você que é mãe, pensa no seu filho. Você que não tem filho, como no meu caso, pensa numa pessoa querida. Você teria coragem de entregar o seu filho ou uma pessoa querida à morte para salvar outras pessoas? Pensa nisso, reflita. Reflita isso. Pois Deus, Ele teve coragem. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, por amor de nós. Agora olha aqui para mim, irmãos. Ele fez isso. E nós temos sido gratos a Deus, ao nosso Salvador? Como que nós nos comportamos diante do Pai? Jesus, Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele em favor da minha e em favor da sua. O que mais você quer de Jesus? Ele deu a vida dele. Você quer mais alguma coisa? Sim, irmãos. Quantas vezes nós somos ingratos a Deus? Porque é muito fácil, irmãos, nós sermos gratos no momento que está tudo bem. Poxa vida, glória a Deus, Deus Ele abençoou, olha só, eu consegui pagar a minha dívida, glória a Deus, eu consegui comprar o meu carro, eu consegui quitar a minha casa, consegui um emprego novo, um aumento de salário, consegui ser curado. Glória a Deus quando está tudo bem. E quando as coisas vão mal? E quando as coisas não saem da maneira que nós queremos? Será que nós temos sido gratos a Deus? Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por cada um de nós. E como tem sido a nossa gratidão para com Ele? Ô Senhor, olha só, meu carro velho, eu queria um carro novo e o Senhor não me dá. Olha, eu queria comprar o último modelo de celular que saiu e o Senhor não tem me dado condições.
temos sido, irmãos? Como nós temos agradecido a Deus? Temos sido gratos a Deus? Ou então aquela situação, né? Vamos para o culto, no culto nós damos glória a Deus. Da porta para fora, a semana inteira a gente reclama com Deus. Chegamos no culto no domingo, glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor. Na segunda-feira a gente já está reclamando. Se Ele é o nosso Salvador, irmãos, nós temos que ser gratos a Ele. Glória a Deus. Se você estivesse no lugar de Jesus, vamos usar a nossa imaginação, vamos pensar. Se cada um de nós estivéssemos no lugar de Jesus, eu morri por essas pessoas, elas ainda estão reclamando, porque não teve o aumento de salário. Ela está reclamando, porque não aconteceu do jeito que ela queria. Como que você, irmão, se sentiria no lugar de Jesus com tamanha reclamação? Imagina, porque nós cobramos, nós pedimos, nós reclamamos, mas nós temos sido gratos a Deus. Jesus, Ele morreu por nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Ele morreu por nós. Se nós temos esse ar para respirar, é porque um dia Ele morreu por nós, irmãos. Ah, mas é que você não sabe da minha situação. Você não sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. Irmãos, não importa a sua situação, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, Jesus, Ele morreu por você. Se você está vivo, é porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim. E enquanto nós estivermos vivos, há esperança. Não importa a sua situação, se Deus fizer assim, Ele pode mudar a sua situação da água para o vinho. Basta você crer. Nós temos que parar de ficar resmungando e agradecer a Deus a todo instante. Glória a Deus, irmãos. Ele não é o nosso Salvador, Ele não é o nosso Senhor, Ele não é o nosso Deus. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus a cada instante. Vamos ser gratos a Deus, porque pedir é muito fácil, irmãos. Pedir é a coisa mais fácil que tem. Difícil é nós agradecermos, é nós louvarmos a Deus no momento da dificuldade. Creia em Deus, sua vida vai mudar. Jesus, Ele vai mudar. Ele vai mudar a tua vida. Entregue seu coração a Ele. Entregue sua vida a Ele. Ele pode mudar. Muitas vezes a gente reclama: poxa, Deus, Ele se esqueceu de mim. Deus, Ele não olha mais para a minha vida. Irmãos, Deus, Ele não se esqueceu de cada um de nós, não. Ele não se esqueceu de ninguém aqui. É nós que se esquecemos de louvar e agradecer a Deus. É nós que colocamos dificuldade para tudo. Poxa vida, é difícil ir na igreja para louvar a Deus, para assistir o culto. Mas as pessoas não acham dificuldade para outras coisas. É difícil vir para o culto, mas se você tivesse aqui em São Paulo nesse momento, por causa de alguém que está doente, você dava um jeito e você ia. Não tem carro, não tem condição, não tem dinheiro, mas dava-se um jeito e ia. Ou íamos deixar a pessoa morrer? Hein, irmãos? Se falasse assim: olha, seu familiar, seu ente querido está morrendo, você tem que levar lá no Hospital das Clínicas, que aqui não tem médico. Não dava-se um jeito e não ia? Então eu falava: deixa para lá, deixa que eu morro. A gente dava um jeito e a gente ia. E às vezes, para vir para a igreja, a gente acha dificuldade. Irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos ao Senhor. Usamos como de exemplo esses fãs que adoram os seus ídolos. Vamos pegar eles como exemplos, só que para adorar o nosso Deus.
Amém, irmãos? Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só tem um detalhe que nós não podemos ser como esses fãs. Esses fãs, a grande maioria deles, conhece os seus ídolos, de ver na televisão, de ver de longe, ou talvez até muito perto, tem todas as informações, porque leu, porque estudou, mas não tem uma intimidade com os seus ídolos. Conhece e ouviu falar. E aí nós não podemos ser igual a eles. Para a gente terminar, abra sua Bíblia em Jó, livro de Jó, lá no Antigo Testamento, capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Jó 42. Jó 42, no versículo 5, diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, irmãos. Amém, Senhor. Os fãs desse mundo conhecem os seus ídolos, muitas vezes ouviram falar, muitas vezes de uma distância próxima, mas não tem intimidade com os seus ídolos. Irmãos, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que estar próximo do Senhor. Como Jó disse aqui, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vocês querem ver a Deus? Glória a Deus. Mas para mim ver a Deus, para mim ter intimidade com Deus, eu não posso ser ingrato com o Senhor. Eu tenho que entregar o meu coração, a minha vida. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que deixar morrer a velha criatura. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Imagina naquela época, irmãos. Naquela época, Jesus disse isso, porque naquela época o costume era que quando uma pessoa era condenada à morte, você pendurava ela na cruz, como fizeram com Jesus. A cruz é um objeto grande, desengonçado e pesado para carregar. Então não é fácil carregar uma cruz na vida. Por isso que Jesus disse: quem quer vir após mim, ou seja, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. O que é o negar a mim mesmo? Hoje, um calor desse danado, a vontade de estar é de entrar na água, né? Às 6 horas sem culto. Eu vou negar, posso entrar, ficar na piscina, na represa, no tanque de lavar roupa, o dia todo. Mas 6 horas sem o culto. 6 horas eu vou buscar o meu Deus. A minha vontade era ficar, mas eu vou negar a minha vontade e vou buscar a Deus. Quando Jesus disse negue-se a si mesmo, é nós negarmos a nossa vontade, a vontade da nossa carne. A carne talvez peça para fazer algo que é errado, mas eu vou negar a vontade da minha carne para fazer a vontade do meu Deus. Eu vou carregar a minha cruz e vou seguir Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar?